Oi gente, tudo bem? Como vocês estão? Esse é o terceiro episódio da série How to Orbit e a gente vai falar agora sobre custos. Deixamos receita para trás e agora é hora da gente falar sobre terreno, aprovação e obra. A gente vai cadastrar esses objetos geradores de custo no Orbit e ver como o próprio sistema já calcula alguma das composições que são mais óbvias dentro desse contexto. E depois a gente também vai falar de composições adicionais para refinar ainda mais os fluxos de previsão que a gente está construindo e os nossos cenários de planejamento. Tá bom? Vamos lá? Bom, estamos aqui no nosso projeto de novo. Deixa eu abrir aqui. E aí vamos relembrar um pouco do que a gente cadastrou até agora, né? Essa aqui é uma visão de resumo que tem só receita e os impostos, né? Que já são calculados de forma automática. E aí aqui eu tenho a nossa estratégia de receita que a gente já conversou nos episódios anteriores. Se não viu, fica aí a dica para assistir, que ficou super legal. Então a gente tem os nossos produtos padrões, a venda de escaninhos e também os nossos produtos para cobrir um pouco do início da obra, né? E aqui nos escaninhos a gente também colocou a valorização, que é uma premissa que define um realismo um pouco maior para essa viabilidade, principalmente para esse fluxo de receita. Não impacta muito, mas é um toque que faz sentido da forma que esse projeto vai operar. Bom, perfeito. E aí agora, nesse episódio, vamos finalmente falar de custo. A gente cadastrou uma obra preliminar aqui no episódio passado para conseguir calcular os fluxos de receita, porque eram necessários, né? Mas agora a gente pode excluir ela aqui e não vai ter nenhum prejuízo, porque a gente vai cadastrar de novo. Vamos olhar qual aviso que ele está falando aqui. Está falando que a gente precisa criar uma aprovação. Bom, beleza, é isso mesmo que a gente vai fazer. Bom, dando um tour geral aqui na tela de custos, a gente tem aqui em cima os filtros, que basicamente eu vou filtrar as composições pelo tipo de item gerador de custo, ou se eu quero todos também. Aqui embaixo eu tenho alguns totalizadores com a sua comparação com o VGV, né? E aqui do lado eu vou ter também totalizadores específicos, né? Como aqui no caso de aprovação ainda não tem nada, mas vai aparecer aqui no caso já o VGV da fase, o total de unidades, e para cada item vai ter um específico. Tranquilo? Bom, vamos lá cadastrar e vamos começar pela aprovação mesmo, que é o alerta que está dando aqui para a gente. Então vamos definir a aprovação. Você pode tanto vir pelos botões aqui em cima, quanto também aqui, e aí você pode editar e criar, mas eu gosto dos botõezinhos. E aí você pode definir a aprovação por aqui. Essa aprovação é mais uma visão orçamentária do que vai ser a sua fase de aprovação do projeto, do produto ou tudo mais. Na viabilidade que a gente está desenhando hoje, isso aqui é um percentual do VGV líquido, que é 1,5% do VGV, que é o que a gente vai usar. É que ele não está calculando que eu preciso de uma obra. Lembra? A gente falou isso do episódio passado. Mas eu posso colocar a premissa aqui e isso não é um problema para o Orbit. Ele vai conseguir depois resolver esse problema sozinho. Na data de início, eu vou colocar a data de início do projeto, a gente vai começar a aprovar isso aqui 4 meses depois do início do projeto. E como é uma curva orçamentária, eu vou colocar aqui uma curva linear, chamada de curva de aprovação, e é uma curva de 8 meses. Agora sim, uma curva de 8 meses, linear mesmo. Prontinho. Posso concluir. Então a minha aprovação é 1,5 do VGV, começando 4 meses depois do início do projeto, sendo paga em uma curva linear de 8 meses. Eu vou concluir aqui e aí eu tenho a minha aprovação. Júlio, por que está zero? De novo, porque eu usei uma referência aqui, vou até no editar para vocês verem, que é o meu VGV. Como eu não tenho VGV ainda, ele fica zerado, mas a premissa está guardada. Por que eu não tenho VGV? Aqui no aviso ele vai falar para a gente. Porque eu tenho uma linha de receita que não tem obra. Então, para resolver isso, a gente precisa criar uma obra. E ela está bem aqui. É assim que a gente vai construir. A gente já falou sobre obra no episódio passado, mas aqui eu vou trazer com mais detalhes. Diferente da aprovação, ela não aparece diretamente aqui na tela de custos. Você precisa realmente criar uma. Então, a gente vem no botão de nova obra e a gente agora sim vai cadastrar a obra principal. Nessa obra, a gente vai construir
todos os produtos da fase, né? Que se eu tivesse mais fases aqui teriam, mas eu vou selecionar todos os meus produtos, dando essa área privativa, e aí a gente vai usar a administração com uma taxa de 9% de administração para essa obra. E essa é uma obra do estilo geral, ela vai unir os outros modelos. Já no plano de construção, a gente vai definir agora sim as premissas de tempo, valor e curva. No valor, a gente tinha colocado lá atrás um teto de 45% do VGV. Aqui eu já tenho o valor por metro quadrado privativo, que é de 6.550. E aí eu tenho aqui 50 milhões de obra. Bom, e sobre a data de início, a gente tinha colocado aqui uma meta naquela linha de receita que protegia o início da nossa obra, né, que protegia o caixa do início da nossa obra sem o financiamento. Eu vou manter essa estratégia, só que eu vou colocar aqui um percentual menor, porque ficou muito distante. Então eu vou colocar 85% dessa proteção. Então isso significa que eu vou começar a ter meu dispêndio de obra quando a minha linha de receita 3 bater 85% da meta, né? Aqui ficou escrito como isso vai funcionar. Já na curva, as curvas de obra normalmente são muito específicas, né? Vou colocar aqui a minha curva de obra. E aí, a gente implementou uma funcionalidade que permite trazer para o Orbit essa estratégia, essa visão. Então, não preciso fazer uma linear, uma distribuída, uma cíclica. Eu posso personalizar o sistema através da importação dessa informação. Eu preparei aqui essa curva, que normalmente eu uso, mas para mostrar para vocês como isso funciona. Então, diretamente do Excel, eu consigo selecionar todos os meses dessa curva, que dão 100%, 36 meses e tudo mais. Voltar aqui no Orbit, eu dei um Ctrl C, e aí eu venho aqui em colar da área de transferência. E ele colou e desenhou toda a minha curva aqui para mim. Então essa é a curva que eu tinha lá no Excel, com o Ctrl Z e o importar dados, ele já aparece aqui no Orbit. Bom, perfeito. Agora que a gente já tem aprovação e obra cadastrados, a gente pode concluir aqui, e aí eu vou conseguir calcular. Ah lá, tá vendo? Custo de aprovação já foi calculado, porque se eu for lá olhar, o nosso VGV agora também está sendo calculado. E aqui eu tenho a minha obra. Quando eu cadastro, o que vem já padrão calculado? Eu tenho o custo raso de obra, né, que é a aplicação da curva naquele orçamento. E eu também tenho a taxa de administração dessa obra, porque o estilo que eu escolhi da obra é de administração. Então eu tenho aplicado aqui 9% sobre o custo da obra. E aí esses aqui são resumos bem interessantes de cada composição. Eu tenho aqui algumas informações, eu tenho um gráfico aqui acumulado e eu tenho também o fluxo de caixa específico daqui. Se eu, por exemplo, alterar e achar que 9% é muito alto, eu vou alterar para 8,5%. Né? E aí eu vou concluir e eu já mudei o meu fluxo de caixa aqui em tempo real para analisar essas mudanças. Deixa eu voltar ele aqui para 9, que era a definição que a gente tinha colocado. Então, 9%. Posso concluir e continuar. Bom, perfeito. Então agora a gente tem a aprovação cadastrada, com seus 8 meses lineares. Eu tenho a administração cadastrada e o custo raso de obra. Essas são as minhas primeiras composições de custos já calculadas aqui no sistema. Eu posso filtrar, por exemplo, se eu quero ver só de aprovação ou só de obra, e aí agora vai entrar de terreno que a gente vai cadastrar. O cadastro de terreno é bem simples, o que vai complicar aqui depois são as suas composições, permutas e tudo mais. Então eu vou dar um nome para esse terreno, esse aqui é o terreno principal, e a sua data de aquisição é vinculada ao início do projeto, foi um mês depois do início do projeto. Ele fica aqui em Goiânia mesmo, que é onde é a nossa sede, e ele teve um valor de aquisição de R$1 milhão. Só que o valor venal desse imóvel é de 2 milhões. 1 milhão foi o que eu paguei, o outro 1 milhão eu vou permutar, e aí eu consigo separar esses dois valores para calcular os impostos de forma definida. Então, o ITBI de 2% ele é calculado sobre o valor de aquisição, enquanto o IPTU de 3% é calculado sobre o valor venal. Aqui embaixo eu ainda posso colocar o endereço, a área ou a própria matrícula do imóvel que eu estou adquirindo. Aqui a nossa área é de 1.550 metros quadrados.
Perfeito. Então o cadastro do terreno, como vocês viram, é bem simples. E aí quando eu peço para ele calcular aqui, eu já tenho mais composições. Eu tenho primeiro o meu IPTU, que está sendo calculado anualmente. Foi o que a gente trouxe aqui dos 60 mil. Eu tenho o meu ITBI, que é pago numa paulada só. O custo de aquisição, que está em uma vez também. E se houver o custo de corretagem. Como não tem, não vai aparecer aqui. Depois esse é um custo que a gente pode definir mais no detalhe. Agora, a gente tem as principais composições, ou digamos assim, as composições automáticas do Orbit já cadastradas aqui para vocês. Então, em obra, eu tenho o custo raso e administração, o terreno, essas que eu acabei de falar, e aprovação, eu tenho o próprio custo dela. E aí eu queria customizar aqui algumas com vocês, porque nada que é escrito em pedra, né? São sugestões que o Orbit já calcula para acelerar o seu processo de cadastro, mas você pode alterar. Por exemplo, o IPTU ele foi calculado na data de início da aquisição do terreno até a data de término da obra, 60 mil, que é aquela taxa, aplicados a cada ano com uma parcela. Mas eu quero que esse pagamento seja feito de forma parcelada. Então eu posso vir aqui e aumentar essa quantidade de parcelas até 12, caso o pagamento seja feito em janeiro. E aí, se forem feitos em outros meses, ele vai mudando aqui para mim o mês de início e a quantidade de parcelas também de forma automática. Então eu vou começar a pagar em abril, deixar o máximo de parcelas possíveis, que são 9, e concluir. E aí, se eu olhar já aqui, eu tenho uma curva mais suave, né, para pagar e não aquelas pancadas de 60 mil. Para esse projeto faz mais sentido assim. Outro custo aqui que é importante a gente mexer é o custo de aquisição, porque a gente colocou ele como à vista, mas vocês podem colocar uma curva de pagamento para ele ou à vista ou a prazo. Lembrando que esse é o valor que eu realmente estou pagando pelo imóvel. Se for 100% permuta ou, enfim, outra estratégia, é só colocar zero. Mas aqui, no caso, o exemplo, a gente está pagando realmente R$1 milhão por esse imóvel e vamos permutar o outro 1 milhão. E aí, por que é importante a gente mexer nisso aqui? Se a gente olhar lá no resumo agora, que tem já uma cara mais realista, eu tenho esse vale aqui. E aí esse vale é exatamente a aquisição, né, que começa um mês depois do início do projeto, que é o valor de aquisição aí de R$1 milhão de reais, e eu tenho mais um custo junto com isso aqui, que é o ITBI, né, que eu pago a aquisição, pago o ITBI e dá R$1 milhão e 20 mil. Se a gente olhar aqui em custo e trazer só o custo de terreno, aqui, ó, 1 milhão e 20 mil, tá vendo? O IPTU já começa no próximo mês e eu vou pagando ele até acabar a minha obra. Bom, perfeito. Só que eu queria mudar isso, é muito pesado eu pagar 1 milhão assim e não foi a negociação que a gente fez. Então, no custo de aquisição, eu vou colocar um parcelamento aqui. Eu vou adicionar uma série, então eu vou pagar esse terreno 6 vezes, eu vou pagar 50% do valor. A gente vai ter uma carência de mais 3 meses e aí depois eu vou pagar em mais 6 parcelas os outros 50%. E aí aqui a gente combinou de fazer isso sem juros. Eu vou concluir e aí aqui agora eu tenho o meu custo de aquisição seguindo, tá vendo? Eu tenho ele acumulando, depois se estagna e depois ele acumula de novo. Do jeitinho que a gente desenhou, 6 parcelas, 3 e 6 parcelas. Então agora a gente consegue analisar melhor alguns indicadores sobre o VGV do que o custo está impactando na minha estrutura. Então eu tenho que hoje o meu custo de obra estourou bem o teto que eu tinha colocado de 45%. Está batendo quase 70% aqui do meu VGV. O custo de terreno está em 1,66 e está ok. A aprovação também está dentro do que estava previsto. E aí eu tenho um custo total, né? O meu custo está tirando 71%, 72%, me deixando com a margem bruta só de 28% nesse projeto, o que é muito baixo. Então, possivelmente, ainda a gente nem falou de despesa, vai ficar difícil que esse projeto fique de pé, né? Já está dando uma TIR de 2,48, sem nem ter colocado as outras composições de custo e despesas. Vai ser meio difícil esse projeto ficar de pé se a gente não mexer na obra. Bom, eu dei uma olhada aqui mais a fundo nos estudos e tudo mais, pensando em alguma solução que a gente conseguisse
abaixar esse custo de obra e conseguir ter um fôlego maior dentro dessa viabilidade. Analisando a curva e tudo mais, o que eu fiz foi abaixar o custo de obra aqui para 5 mil, e outra coisa que eu vou baixar também é a taxa de administração para 7,5. Isso deve dar um fôlego, vai dar um fôlego bom aí para a gente. Agora a gente está com a margem de 45%, para trabalhar bem em despesas e colocar aqui mais alguns custos, principalmente os de projeto aqui em aprovação, e tem algumas outras taxas também que são importantes a gente já pensar aqui, principalmente a de obra, para a gente colocar o FF&E, que é a parte de custos com mobília, enfim, área comum e tudo mais, e parte de cartório também é bem importante, certidões, enfim, isso é legal da gente já ter uma visão para depois não estourar o caixa. Mas é isso. Como é que ficou então aqui o nosso resumo depois desses refinos? Eu gosto sempre de olhar essa tabela com o gráfico e os eventos porque me norteia melhor sobre essa realização. Então eu tenho aqui a data de aquisição do terreno, logo depois eu começo o meu fluxo de aprovação, e aí eu vou começando a expor aqui o meu caixa com aquela curva que a gente tinha desenhado, e aí aqui em junho de 26 eu tenho o início da minha primeira linha de receita, o lançamento do projeto. 3 meses depois eu lanço aquela que vai conseguir segurar o meu caixa. Tá, aqui eu lancei tanto a primeira quanto a segunda, então tantos produtos quanto esse caninho. Já aqui eu tenho o lançamento da linha de receita 3, que foi aquela 3, né, que foi aquela que a gente desenhou para segurar um pouco o caixa nessa obra, e aí ela vem aqui segurando, então quando ela atinge o seu pico, eu começo a minha obra, e aí eu ainda tenho aqui um fôlego para eu conseguir segurar esse caixa durante os primeiros meses de obra. Aqui eu tenho a barriga da obra, que é natural, e aí depois eu tenho o repasse, que são essas colunas grandes aqui. Perfeito. Para uma viabilidade preliminar, era isso mesmo que eu estava esperando. E aí agora a gente precisa se concentrar em algumas outras composições, como eu disse aqui. Eu vou estudar também algumas outras estratégias e refinamentos para a gente conseguir trabalhar melhor essa margem. O objetivo era ficar com esse indicador menor do que 45%. Então vou pensar em algumas estratégias de como fazer isso. Possivelmente a gente vai pensar em custos de obra diferente para tipos de produtos diferentes, mas vou organizar melhor para o próximo episódio, e aí a gente já vai partir para despesas, né? Já tem algumas coisinhas aqui cadastradas que são padrão do sistema, mas a gente vai trazer outras premissas para guardar aqui. Depois a gente vai falar de financiamento e aí sim do societário. Tá bom? Bom, gente, esse foi o terceiro episódio aqui do How to Orbit. Tem sido uma experiência super legal mostrar para vocês o nosso sistema, tirar dúvidas, conversar, tá mais perto de vocês que estão realmente usando o nosso sistema, e fico à disposição para continuar esse papo aqui nos comentários, ou se vocês quiserem me mandar um direct ou algum outro tipo de comunicação, eu fico super feliz em conseguir trocar essa ideia com vocês e tirar as dúvidas. De novo, se vocês quiserem estudar algum projeto junto, a gente pode estruturar um jeito de fazer isso, ou eu trago um episódio especial de análise, ou a gente senta para conversar de forma mais privada, ou a gente pode até fazer uma live, que era uma coisa que eu estava pensando em fazer, estudando um projeto juntos, tirando dúvidas ao vivo, enfim, construindo isso. Me digam o que vocês acham aqui nos comentários e assistam também os outros episódios. Se você chegou nesse aqui de paraquedas, a gente já falou de receita, já falou de permuta e já falou de inadimplência aqui também. E aí a gente já tem isso no episódio 1 e 2. O 3 agora foi de custo, e o próximo a gente vai tentar trabalhar essa margem bruta, customizando um pouco mais essa obra e algumas outras composições. Tá bom? Bom, gente, obrigado, inscrevam-se aqui no canal e deem um feedback sobre o que vocês estão achando. Um abraço!